E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos ANNs. Essas frases, tipo, curtinhas, mas super poderosas, que a gente encontra em várias tradições mágicas, né? É um negócio meio enigmático, né? A gente sempre fica se perguntando, de onde será que elas surgiram? São, tipo, segredos ancestrais passados através de grimórios? Todas dizer que são invenções mais, sei lá, modernas. É verdade, os ANNs são, tipo, chaves vibracionais, sabe? Já? Eles conectam o praticante com entidades específicas. É como se fossem palavras com energia para abrir portais para o mundo espiritual. Demais, né? Total. Mas me fala uma coisa, de onde será que surgiram essas frases? São fórmulas antigas, tipo, passadas de geração em geração, através dos grimórios? Ou será que são invenções mais, sei lá, recentes? Boa pergunta. E pra gente desvendar esse mistério, vamos começar nossa jornada explorando a Goetia, né? Aquele sistema mágico que muita gente associa de cara com os ANS. Mas se preparem porque o Lemegeton, sabe? Aquele grimório que lista os 72 demônios goéticos, ele não fala nada sobre os ANS que a gente usa hoje em dia. Sério? Mas a Goetia, tipo, não é considerada a mãe dos Enes. É o que a maioria das pessoas pensa, né? Pois é, a história dos INNs é mais complexa do que a gente imagina. O mais provável é que eles tenham se desenvolvido com o tempo, sabe? Ao longo dos séculos, com os praticantes testando sons, palavras, até encontrar as combinações mais, tipo, eficazes para evocar cada entidade. Faz sentido. É como se os magos fossem alquimistas do som, né? Refinando as fórmulas até chegar na vibração perfeita para abrir cada portal. Exatamente. Alguns exemplos bem conhecidos desses INNs da Goethe que provavelmente apareceram depois do Lameshton são tipo Ayosikuran Kabal para Bael, Riangan Nairagares para Gares, Linan Tasa de Dampaimon para Paimon e Rianistazo Beraka Biasa e Kamarbas. Sacou? Cada frase tem uma sonoridade única que evoca a energia específica de cada demônio. Nossa, cada Ene parece ter, tipo, uma identidade sonora própria, né? Com certeza. A relação entre som e significado é um dos aspectos mais, sei lá, fascinantes dos ENNs. Por exemplo, os sons, tipo, culturais, fortes, do ENN de Bael, refletem a ligação dele com a guerra e agressividade, enquanto a melodia do ENN de Paimon é mais suave, sugerindo o papel dele como mestre das artes e das ciências. Caramba. É como se cada sílaba fosse um código com uma energia específica. E em outras tradições mágicas? Será que a gente encontra essa mesma ideia de frases de poder? Sim, e um exemplo legal é o Grimorium Verum. Outro grimório que, assim como o Lemegent, descreve métodos para trabalhar com entidades. Mas o Grimorium Verum tem uma pegada mais prática, sabe? Focada em resultados. Ele não usa o termo ENN diretamente, mas apresenta conjurações e palavras-chave que funcionam de forma parecida. Entendi. Então, em vez de, tipo, buscar uma conexão profunda com as entidades, o foco do Grimorium Verum é usar a energia delas para fins práticos. Isso aí. E, assim como na Goetia, os praticantes do Grimorium Verum também personalizavam as conjurações, adaptando as fórmulas para suas necessidades e intuições. Que legal, parece que a magia nunca é algo estático, né? Tá sempre em movimento, se adaptando a cada época, a cada pessoa. Com certeza. E essa, tipo, maleabilidade da magia se reflete na história dos ANNs. Eles não surgiram prontos, mas foram se mudando com o tempo, sabe? Através da experiência de vários magistas. Falando em história antiga, como a poderosa deusa Hecate se encaixa nesse quebra-cabeça dos ENNs? Ela é uma figura tão presente na magia, desde os tempos antigos até hoje. Hecate é um ótimo exemplo de como a ideia de invocar entidades através de frases de poder está presente em várias culturas e épocas. Embora as invocações para Hecate não sejam tecnicamente ENNs, elas funcionam de forma similar, usando palavras específicas para chamar a atenção dela e pedir sua presença. Então, mesmo em práticas ancestrais, já existia essa consciência do poder da palavra, né? Dessa capacidade de usar a linguagem para se conectar com o divino. Exato. E é interessante ver como as invocações para Hecate mudaram com o tempo. Em textos gregos antigos, a gente encontra fórmulas com nomes arcaicos e sonoridades misteriosas. Já em práticas modernas, vemos frases mais simples e diretas. Show! Isso mostra como a magia está sempre em diálogo com a cultura, né? A linguagem muda, mas a essência do poder da palavra continua lá. Totalmente. E essa capacidade da magia de se adaptar e se reinventar é fundamental para entendermos a história dos Ents. Eles não são tipo relíquias do passado, mas sim ferramentas vivas em constante evolução. E essa evolução nos leva para o século XX, né? Com a explosão da magia do caos e da demonolatria moderna. Movimentos que trouxeram uma nova visão sobre a prática mágica e, claro, sobre os Ents. Exatamente. A magia do caos e a demonolatria moderna tiveram um papel tipo crucial na sistematização e popularização dos ANS, como a gente conhece hoje. Figuras como Michael W. Ford e Corbin Hargrove se dedicaram a estudar, refinar e divulgar esses tipo de encantamentos, tornando eles mais acessíveis para os praticantes modernos. Então, podemos dizer que esses movimentos deram um novo gás para os INS, organizando conhecimento e abrindo caminho para novas experimentações. Sem dúvida, eles pegaram esses fragmentos de poder espalhados pela história da magia e, tipo, teceram eles num sistema mais coeso e acessível,
impulsionando a prática dos ENEs e despertando o interesse de uma nova galera, sabe? Uma nova geração de magistas. Nossa, que jornada incrível a gente está fazendo, né? Começamos lá atrás, nos primórdios da Goetia, e chegamos até a Era Moderna, acompanhando a evolução dessas frases mágicas que continuam a fascinar e desafiar os praticantes. E o mais importante é que os INEs nos convidam a ir além da simples repetição de fórmulas, sabe? Eles nos instigam a explorar, a experimentar, a descobrir nosso próprio poder. E por falar em poder, pessoal, acho que essa é uma ótima deixa para a segunda ponte do nosso mergulho no mundo dos ienes. A gente já entendeu de onde eles vieram, mas agora a gente precisa entender como usá-los com sabedoria e responsabilidade. Verdade, ainda tem muita coisa para explorar sobre a natureza, a ética e o potencial de transformação dessas frases mágicas. Então, pessoal, fiquem ligados. Na próxima parte a gente vai desvendar ainda mais segredos e aprofundar nosso papo sobre os ENs. Até breve! Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive no mundo dos ENs. Na primeira parte, a gente explorou as origens, dos Grimórios antigos até os tempos modernos. Mas agora vamos mergulhar na parte que realmente importa, como usar os ENs com segurança e responsabilidade na nossa prática, É isso aí, já sabemos de onde eles vieram, Mas agora a gente precisa entender como integrá-los na nossa jornada de forma consciente, sabe? Ética. E uma coisa que eu acho fascinante nos ENs é essa capacidade de personalização que a gente mencionou antes, Eles não são formas prontas, engessadas, mas ferramentas que a gente pode moldar, adaptar. Totalmente. E essa capacidade de adaptação, ela reflete a própria natureza da magia, que está sempre em movimento, se transformando junto com a gente, com a consciência de cada um. Afinal, a magia é uma arte, uma expressão individual da vontade, da criatividade. E os ENs, como ferramentas mágicas, amplificam essa busca interior, E como essa individualidade se manifesta na prática com os ENs? De várias maneiras. Alguns praticantes, por exemplo, preferem usar os ENs tradicionais, sabe? Aqueles que já foram testados e refinados ao longo dos séculos. Eles buscam uma conexão com a tradição, com a sabedoria ancestral e encontram segurança nessas fórmulas que já provaram sua eficácia. É como se estivessem, seguindo um mapa antigo traçado por magos que já passaram por esses caminhos antes, Faz sentido buscar essa segurança. Com certeza, principalmente para quem está começando agora a explorar o mundo dos ENs. Mas, por outro lado, tem aqueles que se sentem mais, chamados a criar seus próprios ENs, sabe? A partir das suas experiências, intuições e conexões com as entidades. Eles buscam uma expressão mais, pessoal, autêntica da sua magia. E moldam as ferramentas de acordo com as suas necessidades. É como se eles estivessem, tecendo suas próprias teias de poder, Sintonizando com as energias de um jeito mais individual, criativo. Essa abordagem me parece muito interessante, mas também um pouco arriscada, Afinal, se os ENs são como chaves, será que modificá-los não pode, comprometer a eficácia? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, como tudo na magia, é: depende, Depende da experiência do praticante, da conexão com as entidades, da sensibilidade para perceber as sutilezas da energia, Criar seus próprios ENs exige um certo nível de conhecimento, intuição, que geralmente a gente só adquire com a prática. Entendi. É como se a gente precisasse, aprender as regras do jogo antes de inventar novas jogadas. Exato. E essa liberdade criativa, essa capacidade de ir além dos limites, É um dos pilares da magia do caos, que influenciou muito a prática moderna com os ENs. A magia do caos nos convida a questionar os dogmas, a experimentar sem medo, sabe? A descobrir o que funciona pra gente. Essa ideia de questionar os dogmas, a gente experimentar, é muito interessante, mas também um pouco assustadora. Afinal, a gente está lidando com energias poderosas que exigem respeito, discernimento. Como a gente concilia essa liberdade criativa com a responsabilidade ética na prática com os ENs? Essa é uma questão crucial. A ética na prática mágica é fundamental, Independentemente da ferramenta. E com os ENs não é diferente. É preciso ter consciência do que estamos fazendo, Do impacto que nossas ações podem ter na gente e no mundo. E como podemos cultivar essa consciência ética na prática com os ENs? Quais seriam os princípios básicos para ter em mente? Em primeiro lugar, o respeito. Respeito pelas entidades que a gente está invocando, respeito pela gente mesmo e pelo universo como um todo. A magia não é sobre dominação, controle, mas sim sobre colaboração, harmonia. Então, quando a gente está em EN, não estamos, ordenando que a entidade faça o que a gente quer, mas convidando ela para um diálogo, para uma troca de energia, E nesse diálogo, o respeito é fundamental. Exatamente. E junto com o respeito, a humildade também é essencial, Reconhecer que a gente não é onipotente, que a gente faz parte de algo maior e que está sempre aprendendo. Essa postura de humildade, ela nos protege das armadilhas do ego, sabe? E nos permite navegar pela magia com mais segurança e sabedoria. Faz todo sentido. Mas e a responsabilidade? Qual o papel dela nesse processo? A responsabilidade é o outro lado da moeda da liberdade. A magia é uma força poderosa que a gente deve usar com consciência e discernimento. Cada escolha, cada ação gera uma reação. É a lei de causa e efeito. É como se a gente estivesse tecendo nossa própria teia do destino.
né, fio a fio, com cada vibração, cada palavra de poder que a gente emite. E a responsabilidade nos guia na escolha dos fios, na criação de um padrão que seja harmonioso, benéfico para a gente e para o universo. Perfeito. E para tecer essa teia com sabedoria, a gente precisa ter em mente o bem maior, né? Buscar o equilíbrio, a harmonia, a evolução. Tanto pra gente quanto pros outros. Mas mesmo com toda a ética, responsabilidade, algo dá errado. Afinal, a gente está lidando com o desconhecido, né? Com forças que às vezes escapam do nosso controle. Como a gente se prepara para lidar com os desafios, os imprevistos da prática com os ENEs? É verdade, imprevistos acontecem. E para lidar com eles, a gente precisa de uma boa dose de discernimento e principalmente de preparo. E como a gente se prepara para os desafios da prática com os ENEs? Que tipo de, kit de segurança um praticante precisa ter? Em primeiro lugar, conhecimento. Conhecer a fundo o sistema mágico que a gente está usando. Estudar os grimórios, pesquisar as diferentes interpretações, buscar a orientação de mestres experientes, né? Não se trata só de decorar fórmulas, mas de entender os princípios, os fundamentos, as nuances de cada tradição. Então não é só sair por aí intuando ENEs aleatoriamente, né? É preciso ter uma base sólida, tipo um mapa confiável para nos guiar nessa jornada. Mas além do conhecimento, o que mais é fundamental para uma prática segura, responsável com os ENEs? A prática. A prática constante, gradual e atenta. Comece com um exercício simples, vá aumentando a intensidade aos poucos, sempre observando as reações, os sinais, as sincronicidades. É como aprender um instrumento musical. Exige dedicação, disciplina e, acima de tudo, escuta. Escuta. Sim, a escuta interior, a capacidade de perceber as sutilezas da energia, sabe? De sentir as respostas das entidades, de reconhecer os limites do nosso corpo e da mente. É através da escuta que a gente desenvolve sensibilidade para lidar com as energias, né? E navegar pelos caminhos da magia com segurança e sabedoria. Nossa, essa ideia da escuta me fez pensar naquilo que você disse antes. A magia é como uma dança. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com o universo, né? A se mover em sintonia com as energias, a seguir o ritmo da nossa intuição. Para dançar bem, a gente precisa estar atento aos nossos passos, aos movimentos do nosso parceiro, à música que nos guia. Perfeito. A magia é uma dança, né? Um arte do movimento, a fluidez da harmonia. E os ENEs, como ferramentas mágicas, nos ajudam a entrar nesse fluxo, sabe? A conectar com a energia do universo e manifestar nossa vontade de forma consciente e criativa. Que lindo! Acho que essa metáfora da dança resume bem a essência da prática com os ENEs, né? Movimento, sintonia, harmonia, escuta. Mas como em toda dança, os erros são inevitáveis, né? Principalmente no começo, quando a gente ainda está aprendendo os passos. Como lidar com os erros na prática com os ENEs? Com humildade, paciência e compaixão. Os erros fazem parte do processo de aprendizado, né? É através deles que a gente identifica nossos pontos fracos, ajusta os passos e aperfeiçoa a técnica. O importante é não desanimar, sabe? Encarar os erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. E para a gente finalizar essa parte da nossa conversa, que dica você daria para os nossos ouvintes que estão se aventurando no mundo dos ENEs? Eu diria, se abram para o mistério, para a magia, para o poder que existe dentro de cada um. Explorem os ENEs com curiosidade, respeito e responsabilidade, lembrando que a verdadeira magia não está em controlar as forças, mas em fluir com elas, dançar com o universo, tecer o nosso destino com fios de luz e consciência. Que lindo! Acho que essa é a mensagem perfeita para inspirar nossos ouvintes a continuar explorando os ENEs, né? E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente tem uma lista de leituras recomendadas nas notas do episódio. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos aspectos práticos da utilização dos ENEs, né? Explorando técnicas, dicas e cuidados para uma prática segura e eficaz. Isso aí. A gente vai desvendar os segredos da pronúncia, da visualização, da criação de um espaço sagrado para a prática com os ENEs. Fiquem ligados! Até a próxima parte do nosso Deep Dive no mundo dos ENEs. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive no mundo dos ENEs. A gente já explorou bastante coisa, né? História, a personalização, a ética. E agora vamos mergulhar de cabeça na prática. Como usar os ENEs com segurança e, claro, eficácia. Que dicas e cuidados você pode compartilhar com a gente? Pra gente começar essa parte final, acho que é super importante a gente falar de autoconhecimento, sabe? A magia, no fundo, é uma jornada de autodescoberta. E os ENEs, como ferramentas mágicas, eles amplificam essa busca interior. É como se eles fossem espelhos, sabe? Refletindo nossos desejos, medos, aspirações, tudo aquilo que tá lá no fundo. É como se revelasse o nosso mapa interior, né? Com todos os tesouros escondidos. Quem sabe, uns perigos também, né? É isso aí. E para usar os ENEs com sabedoria, a gente precisa ter clareza de quem a gente é, do que a gente busca e quais são nossos limites. Afinal, os ENEs mexem com energias poderosas que podem aumentar tanto as nossas virtudes quanto os nossos, digamos, defeitos. Então, antes de sair intuando qualquer EN por aí, é importante a gente se conhecer bem, né? Entender nossas motivações e intenções. E principalmente nossos pontos fracos. É como se a gente fizesse um, inventário mágico. Quais são meus talentos? Minhas sombras?
minhas vulnerabilidades. Perfeito. Esse autoconhecimento é essencial para que a nossa jornada com os ENEs seja segura e transformadora. E para garantir que a gente está no caminho certo, a gente precisa de um código de ética, né? Algo que nos guie em cada passo. Um conjunto de princípios, digamos, que ajudem a gente a usar essa ferramenta poderosa com sabedoria e responsabilidade. E quais seriam esses princípios, essas tipo, diretrizes que todo praticante deveria ter em mente antes de começar a trabalhar com os ENEs? Em primeiro lugar, o respeito, né? Respeito pelas entidades que a gente está invocando, respeito por nós mesmos e pelo universo como um todo. Lembra? A magia não é sobre dominação ou controle, é sobre colaboração, harmonia. Então, quando a gente usa um EN, a gente não está, tipo, mandando a entidade fazer o que a gente quer. A gente está convidando ela para um diálogo, né? Uma troca de energia. É como construir uma ponte entre mundos com respeito e receptividade. Exatamente. E nesse diálogo, a humildade é fundamental. Reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente faz parte de algo maior e que está sempre aprendendo. A humildade nos protege do ego, da arrogância, que podem ser perigosos na magia. Humildade, respeito, responsabilidade. Parece que a gente está falando de, sei lá, qualidades humanas e não de técnicas mágicas. E é exatamente isso. A verdadeira magia está em quem a gente é, na nossa essência, nas nossas intenções. As ferramentas são só extensões da nossa vontade, amplificadores da nossa energia. Por isso a ética é tão importante. E se, mesmo com toda a ética, com toda a responsabilidade, algo de errado, afinal a gente está lidando com o desconhecido, né? Com forças que podem ser imprevisíveis. Como lidar com os imprevistos, os desafios da prática com os ENEs. É importante ter um bom preparo, né? Conhecer bem o sistema mágico que a gente está usando, estudar os grimórios, pesquisar as diferentes interpretações, procurar orientação de mestres experientes. Essa base sólida, ela nos dá mais segurança para lidar com os imprevistos. Só não é só sair entoando ieinhas por aí, né? A gente precisa ter um mapa, uma bússola para nos guiar nessa jornada. Com certeza. E além do estudo, a prática constante é fundamental. Começa com exercícios simples, vai aumentando a intensidade aos poucos, sempre observando as reações, os sinais, as sincronicidades. E, acima de tudo, confia na intuição, na sua capacidade de sentir a energia e escolher o caminho certo para você. É como aprender a surfar, né? No começo a gente cai, leva uns caldos, mas com a prática a gente vai dando confiança, equilíbrio, intuição, para surfar com mais segurança e, quem sabe, até dar umas manobras. Boa analogia. Para a gente finalizar nosso papo de hoje, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes que estão se aventurando no mundo dos ENEs? Eu diria, explorem esse mundo com curiosidade, respeito e responsabilidade. Mergulhem nos estudos, mas escutem também a intuição, o coração. E lembrem-se, a verdadeira magia está dentro da gente, nas nossas intenções, na nossa conexão com o universo. Que lindo! Que essa jornada com os ENEs seja um caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência e de conexão com a magia que existe em cada um de nós. E para quem quiser se aprofundar mais, a gente tem uma lista de leituras recomendadas nas notas do episódio. A gente espera que esse deep dive no mundo dos ENEs tenha sido inspirador e que vocês se sintam encorajados a explorar o potencial mágico que existe dentro de cada um. O The Deep Dive está sempre aqui para guiar vocês nessa exploração, desvendando os mistérios, iluminando os caminhos da magia e do autoconhecimento. Até a próxima!